Gente, se as operações foram feitas em exchange nacional, todas as operações elas são reportadas pela exchange nacional. Por quê? Por força da IN 1888, a exchange nacional ela é obrigada compulsoriamente a informar para a Receita Federal todos os nossos movimentos, sejam eles de compra, de venda, de saque, quaisquer movimentos em exchange nacional são informados, ok? Com relação às operações feitas fora de exchange nacional, aí a gente tem dois casos, que é as operações feitas em exchange no exterior ou as operações feitas ainda ou no peer-to-peer ou transação carteira a carteira. Aí a gente cai no caso onde o reporte da IN 1888 passa a ser tua responsabilidade. Aí de que forma? Aí sim conta aí um limite de R$30 mil. Quando a soma das tuas transações, e aí transações estamos falando de não só de vendas de alienações, estamos falando de todas as transações, forem superiores a R$30 mil, aí sim tu vais fazer esse reporte da IN 1888, certo? Isso estamos falando tudo com relação à IN 1888. Com relação ao imposto de renda. Com relação ao imposto de renda, a gente tem que ter em mente o seguinte. A primeira coisa, a gente tem duas questões a analisar. Primeiro, se a gente tiver tido no ano ativos aos quais o custo de aquisição tenha sido superior ou igual a R$5 mil, esses ativos sim serão registrados lá na declaração de bens e direitos, ok? E aí a gente tem a questão aqui de lá na declaração de ajuste anual, no famigerado imposto de renda, vem a seguinte redação, que é com relação ao conjunto de ativos. Após veio perguntando dizendo que é o limite individual por ativo. Por cautela, eu diria para sempre considerar o conjunto, certo? Mas no perguntão fala em limite individual sim. Mas, gente, aquilo que eu digo sempre, se tu tens mais do que R$5 mil, já no conjunto de criptoativos, tu já é um investidor, certo? Então, tu já está apostando de olho numa alta futura, de olho em fazer uma renda com isso, né? Em fazer um rendimento. Então, eu sugiro que sim, se declare. Outra questão aqui é o quê? Se tu não tens mais o ativo, certo? E importante, isso estamos falando de R$5 mil com relação a custo de aquisição, não valorização da moeda, não é a cotação, é a custo de aquisição. Agora, você não tem mais o ativo, mas tu operou durante o ano, né? E auferiu rendimentos durante o ano, esses rendimentos te fazem obrigado também. Se tu tiveste ganho de capital, também tu és obrigado a fazer a declaração, ok? Aí também, a gente não tem a menção de que se só os rendimentos tributáveis ou quaisquer rendimentos, né, na transação de criptoativos. Então também por cautela eu diria quaisquer rendimentos, ok? O valor seria R$5 mil. Então, a partir de R$5 mil, sim, tu é obrigado a declarar teus ativos no teu imposto de renda. Tu é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Olha só, isso aqui é muito delicado. Quando a gente fala em permuta, a gente está falando que é uma operação a qual a legislação trata como alienação. Se para efeitos de legislação, alienação, né, corresponde às vendas, permutas, dações em pagamento, etc. Então, sim, permuta, olhando por esse aspecto, ela é tributável. Tem um outro aspecto em que pese muita gente diga que isso é inconstitucional, nós estamos falando aqui do entendimento da Receita Federal, e inclusive a gente tem aí uma solução de consulta em dezembro que veio justamente esclarecer para quem ainda tinha dúvidas de que sim, a permuta é tributável, independente disso ter sido passado
por moeda corrente. Ou seja, tu fizeste uma permuta, tu não fez a conversão para o BRL no meio, ainda assim isso é tributável. Quando? Quando existe um ganho auferido nessa permuta. Então vamos lá. Por exemplo, tu comprou um Bitcoin por 50 mil reais, certo? Passados 6 meses, esse Bitcoin estava valendo 100 mil reais e tu pegaste esses 100 mil reais e trocaste por uma outra cripto, um outro criptoativo. No momento da troca, tu adquiriu, na verdade, com 100 mil reais o valor correspondente em outros criptoativos, certo? E não aos 50 mil iniciais. Tu não pegou 50 mil iniciais e trocou por 50 mil em Ethereum. Não, tu pegou, na verdade, os 100 mil que estão valendo esse Bitcoin hoje e fez a troca, então, por um Ethereum, por exemplo, né? Então, tu vai ter o quê? 100 mil em Ethereum. Então, houve aí um ganho de capital ou não houve um ganho de capital? Sim, houve um ganho de capital de 50 mil, que foi a diferença, a variação positiva de preço dele, no momento onde tu comprou para o momento onde tu efetivou a troca. Então, nesse sentido, sim, a permuta ela é tributável, sim. Se tu é uma pessoa física ou jurídica, certo? Fez operações em carteira ou fez operações em index ou peer-to-peer, ainda assim tu tens que fazer o registro das tuas operações. Por 2 fatores. Primeiro, que tu incorre aí na questão da IN 1888, cujo limite é 30 mil reais. Segundo, que se tu operaste ainda que fora de uma exchange nacional e tu obtiveste lucro, esses lucros são tributáveis. Então, o fato de tu operares em uma exchange internacional ou tu operares no P2P ou em carteiras, não te exime nem da IN 1888, tão pouco do imposto de renda e tão pouco de pagar imposto se lucro houver, né? Então, esse é um aspecto a ser considerado. Se tu opera fora de exchange, mas em algum momento tu pretende realizar teus lucros, sim, tu tens que ter isso declarado. Não tem como tu não teres isso declarado. A gente tem aqui vários tipos de movimentações, né? Então, digamos que tu compre um criptoativo. Esse criptoativo passa a ser integrante do quê? Do teu estoque. Seja tu pessoa física ou seja tu pessoa jurídica. Se tu efetivaste uma venda desse criptoativo, tu tens aí, se pessoa física, tu tem o produto de uma alienação, né? Se pessoa jurídica, enquanto investidor, tu também tem o produto de uma alienação, pode ter ganho de capital. E se tu venderes e pessoa jurídica e for referente ao teu faturamento, tu vais tributar isso no teu faturamento. Uma coisa que as pessoas questionam muito é a questão da transferência. Eu transferi criptoativo do fulano para Beltrano, né? Não passou isso por banco. Isso é uma operação tributável? Sim. Se existe uma hash do CPF, sim, essa operação é uma operação tributável, a menos que ela seja um empréstimo, uma doação, e ainda que se ela for uma doação, ela está sujeita a outros impostos, tais como o imposto de transmissão. Mas assim, se tu pegares um criptoativo, tu transferir da tua carteira para uma outra carteira tua, não é um evento tributável, é uma simples troca de endereço. Se tu fizeres isso de uma pessoa para outra pessoa, tem que ter o porquê ter havido essa movimentação. Se tu pagaste com criptoativo alguma coisa, tu efetuaste uma permuta, seja ela um cripto, seja uma permuta por um carro, por uma casa, por um apartamento. Toda operação com criptoativos tem que ser analisada a natureza jurídica dessa operação, para daí tu fazer o registro disso. Então, como é que tu declara isso, né? Vamos lá, tu declara no teu imposto de renda, se pessoa física, o teu estoque, mas o reflexo das tuas operações são o quê? Os teus lucros. E os teus lucros, eles vão figurar onde? Eles vão figurar lá ou em rendimentos isentos e não tributáveis, ou nos rendimentos tributáveis, lá nos rendimentos exclusivamente na fonte, aos quais tu vai apurar por meio do GCAP e trazer isso para dentro da tua declaração, né? E dessa forma tu vai estar absorvendo aí os frutos das alienações e das compras que tu fizeste durante o ano.
Aí tu tem questões do tipo, eu fiz uma permuta. Se tu fez uma permuta, tu vai ter o reflexo do lucro ou prejuízo que tu tiveste nessa permuta e tu vai ter um novo bem em substituição àquele criptoativo que tu tinhas na tua declaração de bens anteriormente. A primeira coisa a saber quando tu faz uma operação com cripto é qual é a natureza jurídica dessa operação. Se tu for uma pessoa jurídica, né, e isso compuser o teu estoque, é uma venda, né? Aliás, se tu tem isso guardado na empresa, ela está no teu estoque de criptoativos, né? Se tu transformou isso em dinheiro, isso vai estar aonde? No teu caixa, vai figurar no balanço lá no teu caixa. Se isso gerou uma movimentação positiva, tu vai ter isso contabilizado como um ganho de capital, e assim sucessivamente. Eu digo sempre assim, a gente tem que trazer o que? Analogia para dentro da movimentação com cripto, né? Na verdade, o criptoativo, ela não é uma moeda, vamos para o Bitcoin. O Bitcoin ele não é uma moeda de curso legal, certo? Mas em que pese ele não seja uma moeda de curso legal, tu pode sim acumular, tu pode sim vender, tu pode sim comprar, né? Tu pode sim trocar, tu pode fazer N operações com ele. E todas essas operações elas vão estar sujeitas a registro, tanto se tu for pessoa física, quanto se tu for pessoa jurídica. Sim, sempre. Tu transacionaste criptoativos fora do Brasil. A tua porta de entrada foi o Brasil. A tua porta de saída, ela tem que ser o Brasil também. Se a tua porta de saída não for o Brasil, tem alguma coisa errada, né? Porque a forma de mandar dinheiro para o exterior é câmbio, não é criptoativo, certo? Então, tu mandaste dinheiro para o exterior para operar com cripto, para investir. Então, tu fizeste permutas, tu fizeste uma série de operações. Então, tu sai do Brasil para o exterior, tu tributa essas operações, independente disso estar no exterior, tu leva isso a IN 1888, tu leva isso à apuração do ganho de capital e ainda assim, depois o fruto disso, tu vai sacar aonde? No Brasil. E o fruto disso vai ser ou o dinheiro aqui no Brasil ou o teu estoque em cripto, e em que pese dentro da exchange também vai figurar nos teus bens e direitos, é um bem a que tu tem direito, em que pese esteja numa exchange no exterior, mas sempre tu vai ter a figura de declarar isso, né? Tu não pode simplesmente ignorar. Eu tenho numa carteira MetaMask, então eu não preciso declarar. Procede? Não, não procede. Eu fiz uma operação em DeFi, preciso declarar? Precisa declarar. Tu fizeste uma operação em DeFi, isso te gerou um lucro, esse lucro vai vir de onde, né? Então tu tens que ter o registro disso, isso está em estoque lá numa operação em carteira, em uma DeFi qualquer da vida, né? Então tu tens que ter esse registro, para até futuramente tu poder registrar os lucros oriundos dessa transação e futuramente tu poder usar, inclusive, os recursos provenientes, né, desses lucros, certo? Não, gente. Os lucros abaixo de 35 mil não são isentos. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Na verdade, quando a gente fala em isenção, a isenção ela se aplica quando tu tiveres alienações que somadas durante o mês não forem superiores a 35 mil reais. Ou seja, se tu tivestes alienações até 35 mil reais, ainda que com lucro, tu estás isento. Agora, se tu alienou 36 mil reais num mês, né, tu já não está mais isento. Aí tu vais pagar imposto sobre todas as tuas operações com resultados positivos. Não, gente, não são compensáveis. Não existe previsão legal para compensação de prejuízo em criptoativos. Mas na bolsa isso é compensável. Sim, na bolsa existe a previsão legal. Em cripto a gente não tem essa previsão de compensação de prejuízo. Portanto, a legislação é clara, são tributadas as operações com resultados
positivos, ou seja, não é uma mera soma algébrica onde tu faz o mais e menos e oferece a tributação. Não. Ultrapassado o limite de R$ 35.000, que seria a faixa de isenção das alienações, o que tu vais tributar? Todas as operações com resultados positivos, ok? Beijo.